Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Marleusa Rodrigues, eu sou professora de costura criativa, eu dou aula aqui também na Pitando e Bordando e hoje eu vim especialmente aqui para fazer um passo a passo dessa bolsa. É uma bolsa muito bonita, grande, cabe muita coisa e ela é dupla face. Então vamos lá, o passo a passo? Então vamos aos materiais que nós vamos precisar. Vamos precisar aqui de 2 tecidos, o forro e o tecido externo, 1,8 m de cada um, por 53. Agora nós vamos precisar, para os bolsos, 4 tecidos, 2 lisos de 30 por 26 e 2 estampados na mesma medida, de 30 por 26. E vamos precisar de mais um retalhinho de 20 por 8 para colocar as meias argolas. Então nós vamos precisar aqui dos botões Ritas tic-tac. São 3 pares para colocar no fechamento da bolsa. Ou então vocês podem usar o botão imantado, né? Aquele que tem imã. Para quem não tem balancinho, não tem como aplicar o botão tic-tac, tá? É o botão imã. Vamos precisar também de 8 rebites para colocar na alça. Nós vamos usar a alça montana. Mas quem não tiver, vocês podem fazer com alça do próprio tecido, que aí não necessita do rebite. Vamos precisar de 2 alças de 58 centímetros por 2 de largura. E aqui também as meia argolas, são 4 meia argolas. Então vamos lá ao corte da bolsa, que ela é muito simples. Nós vamos cortar aqui, fazer a caixinha de leite da bolsa. Que no caso vai ser aqui, eu peguei o tecido, como ele tem 1,8 nesse sentido aqui, ó, 1,8 por 53 de largura aqui. Então ele vai dobrar aqui no meio, vocês colocam no meio certinho e vou marcar aqui 2 caixinhas de leite. Eu fiz aqui o molde da caixinha de leite, mas vocês podem, achei mais prático assim, ó. Porque vocês colocam a caixinha de leite aqui e risca e depois corta, tá? Ou então vocês podem vir aqui com a fita métrica. Daqui para cá vocês marcam 13 e daqui para cá vocês vão marcar 12, tá? Porque aqui não leva costura, mas aqui leva. Na verdade a caixinha de leite tem 12 por 12, tá bom? Eu coloquei 13 aqui porque aqui vai entrar 1 centímetro de costura, então vai ficar 12 por 12. Vão riscar desse lado e desse lado e vocês vão fazer o corte. Vão cortar assim. Aí ficou esses 2 pedacinhos e a bolsa fica assim. Isso aqui é o corpo da bolsa. E vai fazer a mesma coisa com a parte do forro. Já até cortei aqui para adiantar, ó. Dobrei do mesmo jeito o tecido. Dobrei aqui, ó. E fiz o corte das caixinhas de leite da mesma forma, com a mesma medida. Tá certo? Então vamos lá começar a nossa bolsa. Então nós vamos fazer o seguinte, tá aqui o corpo da bolsa. Aqui o fundo, né? E aqui a parte de cima, a abertura da bolsa. Nós vamos costurar as laterais. Tem que fazer um retrocesso aqui, um reforço na costura. E até aqui no final mais um reforço. E do outro lado a mesma coisa. Nós vamos costurar só as laterais por enquanto, tá? Então vamos lá. Faz um retrocesso aqui no início. Um pé de máquina mesmo aqui.
um reforço aqui no final. Então, na verdade, vamos fechar só um lado da bolsa, né? Porque aqui desse lado nós vamos aplicar o bolso, tá? Então, nós vamos ao bolso. Você vai pegar vamos ter bolso na parte interna e na parte externa, porque é uma bolsa dupla face, como eu falei para vocês. Então, nós vamos fechar o nosso bolso. Você vai pegar direito do tecido com o direito do forro aqui, juntar eles aqui e vamos fazer o seguinte: aqui está o fundo do bolso, né? Vamos costurar aqui a volta todinha e encerrar aqui. Faz um retrocesso aqui e aqui no final, tá? Vamos deixar essa parte aqui aberta, a parte de baixo. Agora vocês cortem aqui as beiradinhas, tá? Os biquinhos aqui, sem cortar a costura, e vamos desvirar ele. Vamos desvirar e vamos passar no ferro. Então nós fizemos o seguinte: fechamos só uma lateral da bolsa, esse lado aqui ficou aberto, e nós vamos aplicar o bolso aqui, ó, na lateral da bolsa, do lado. Então nós vamos abrir assim, por isso que eu não fechei o outro lado. Vamos pegar o meio certinho aqui. Deixa eu ver aqui a maneira mais fácil para vocês entenderem. Aqui é a lateral da bolsa, tá? E esse bolso vai ficar aqui na lateral. De repente ele passa a ser a frente, porque com o bolso aqui ele esconde um pouco essa costura. Porque o bonito mesmo é o bolso ficar na frente, né, da bolsa. Mas quem quiser pode colocar na lateral também. Isso vai depender onde eu vou colocar a alça. Então é o seguinte, tá aqui a caixinha de leite, você vai pegar o bolso, que o bolso pro lado estampado, que é a parte externa da bolsa, nós vamos usar o lado liso, tá? Vamos fazer aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó, colocar aqui certinho, tá vendo aqui a caixinha de leite, ó? Vai posicionar, vai achar o meio primeiro, vamos achar o meio do bolso aqui pra gente acertar direitinho ali, ó. Deixa eu colocar um alfinete aqui. Vamos colocar um alfinete para determinar onde é o meio. Aqui é o meio da bolsa, do bolsinho, né? Tá aqui a costura, você vai colocar aqui no meio certinho. E essa medida do bolso, ela encaixa direitinho aqui na caixinha de leite, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a abertura da caixinha de leite que nós vamos fechar depois. Ele encaixa direitinho aqui, ó, tá? Aí você centraliza aqui no meio, ó. Vocês fazem isso, centraliza aqui no meio certinho. E aqui também na costura aqui certinho. Aí vamos colocar o alfinete. Lembrando que eu já passei uma costurinha aqui, ó, na parte de cima, que é a abertura do bolso, tá? Passei uma costurinha aqui, ó, de uma distância aqui do pé de máquina, fora a fora. Fiz retrocesso aqui e aqui no final, tá? Tem que ter essa costurinha aqui para ficar bonito. Então, vamos colocar ela aqui e vamos colocar o alfinete. Colocar o alfinete para o tecido não sair do lugar. Pronto, já alfinetamos. E na hora de você costurar esse bolso, deixa eu cortar essa linha aqui que está me incomodando. Na hora de fechar o bolso, nós vamos passar uma costura fazendo um retrocesso aqui no início e segue até no final e faz o retrocesso. Do outro lado a mesma coisa, vai costurar aqui, ó, fazendo retrocesso aqui e aqui no final, tá? Então nós vamos fazer uma costurinha de pé de máquina, não precisa ser na beiradinha, pode ser a costura nessa largurinha aqui, tá? Fica bonito também, não precisa ser na beirada não. Então eu vou na máquina para vocês verem como é que é. Então você vai ajeitar
bolsa do jeito que você achar melhor, ó. Temos que fazer dessa forma, já que está tudo alfinetado, não vai sair do lugar. Então nós vamos começar a fechar um lado e depois vamos fechar o outro, tá? Então vamos lá, ó. Colocar o pezinho de máquina aqui rentinho aqui com a borda do tecido. Vamos fazer um retrocesso. Essa costura tem que ficar bem bonitinha porque fica bem visível. Agora vamos fazer o outro lado. Tirar os alfinetes. Vou mostrar para vocês como é que ficou a nossa costura aqui do bolso, tá? Para vocês entenderem melhor, olha aqui, ó. Fica assim, ó, fica bonitinho, não tem problema ser com um pezinho de máquina, tá? Mas quem quiser fazer na bordinha pode fazer, tá? Ó. Então, para vocês entenderem melhor, esse bolso ele fica assim na lateral, tá? Onde fica a costura, tá? Depois, na hora de colocar a alça, que a gente vai determinar se vamos querer o bolso na frente ou na lateral, tá bom? Então agora nós vamos fechar o outro lado. O bolso da parte externa já está colocado. E agora nós vamos fechar a outra lateral da bolsa, tá? E depois as caixinhas de leite. Essa bolsa é super simples, ela não leva manta, não leva zíper, então é fácil, não gasta muito material. Você querendo fazer alça de tecido também pode fazer do próprio tecido, aí vocês escolhem ou tecido estampado ou liso para fazer a alça, fica muito bonito também. Aqui eu continuei com a linha vermelha mesmo, para não ter que trocar agora, porque não aparece, né? Ó, fica fechadinho, não aparece. É só quando é um pesponto que vai aparecer e fica feio. Então é o seguinte, laterais fechadas, agora nós vamos fechar a caixinha de leite, ó. Aqui tá as duas caixinhas de leite, vamos fechar um lado. Lembrou que aqui tá o bolso, ó? Aí ele vai encaixar aqui dentro direitinho, ó. Por isso que esse bolso tem que ter essa medida certinha. Ele tem 26 de largura, então ele encaixa direitinho, porque vai entrar as costuras nas laterais e ele fica com 24, tá? Agora vamos passar uma costura aqui, ó, pezinho de máquina, vamos colocar o alfinete. Fazendo retrocesso no início e aqui no final, tá? Um lado já está fechado, agora vamos fechar o outro lado da caixinha de leite, ó. Pega aqui. Só fazer assim, ó, ó.
Ele já tá, encaixa direitinho, ó. Aí, colocar o alfinete aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa. Tirar os alfinetes. E a nossa bolsa já está fechada as laterais. Vamos virar ela do lado do direito para vocês verem como é que ficou. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fechar o forro. Vamos fazer com o forro a mesma coisa que nós fizemos com a parte externa, tá bom? Vamos fechar as laterais. Primeiro vamos fechar um lado, porque nós vamos colocar o bolso também em um lado da parte interna, né? Que é o forro, porque você vai poder usar essa bolsa dos dois lados, tá bom? Então vou fechar primeiro esse lado aqui para a gente aplicar o bolso, tá? Então tá aqui, ó. Eu coloquei o bolso, tá assim, dessa forma, tá? A parte estampada vai ficar do lado do forro, tá? Para dar um destaque, né? Do jeito que eu fiz lá. O outro bolso eu coloquei o bolsinho liso, né? A parte lisa para fora. E aqui o outro bolso eu coloquei a parte estampada aqui, ó, tá? Que não tem nada, não tem como a gente colocar o liso com liso, né? Mas quem não quer muito destaque pode fazer o contrário, tá? Mas eu achei que fica muito bonito assim. Então aqui, esse aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a parte externa. Vou fechar o outro lado e vou fechar as caixinhas de leite. E daqui a pouco a gente volta para fazer o próximo passo. Então, vocês lembram daquele pedacinho que eu falei para vocês separarem, que é de 20 por 8? Então, esse tecido aqui nós vamos fazer o suporte para as argolinhas da alça. Então, você vai pegar esse tecido, vai dobrar ele no meio, vai passa para vincar aqui, ó. Aí depois você vem, dobra aqui assim, esse lado para cá e esse lado para cá, encontrando no meio. E depois faz isso, tá? Nós vamos passar uma costura aqui e outra aqui até o final, tá? E depois nós vamos dividir em 5 pedaços de 5 centímetros, tá? Cada argolinha vai ter 5 centímetros dessa alcinha, tá? Então, quem quiser colocar a alça de tecido na bolsa, quem não tiver acesso, né, à alça de montana, vocês podem fazer a alça da mesma forma que eu fiz aqui, só que vocês vão colocar a alça com 50 centímetros cada uma, tá? São 2 alças de 50 centímetros. Vão fazer 1 metro total e depois vocês vão dividir ela em 2 alças, tá bom? Pode fazer dessa forma aqui, ó, quem não for usar a alça de montana, tá? Aí você escolhe se coloca o tecido do mesmo para a alça ou se coloca o tecido do forro, porque vai sobressair, né? Porque vai usar os dois lados, tá bom? Então aqui eu vou passar uma costura aqui e outra aqui na lateral, tá? 2 costurinhas. Agora nós vamos dividir em 4 partes.
Vamos pegar as argolinhas e vamos fazer isso. Aí você pode vir aqui na máquina e já prender elas aqui, tá? São 4 argolinhas. Vamos fazer isso com as 4. Aí vem, passa a costurinha aqui, só uma costurinha de segurança, antes da gente colocar ela na bolsa, tá? Ó. Uma costurinha assim, ó, tá? Faz isso com as 4. Então vamos colocar as argolinhas aqui. O que que eu fiz aqui? Então, tá aqui a lateral da bolsa, né? Vamos dividir isso aqui ao meio, tá? Vamos medir aqui 25 centímetros, aqui no meio certinho. Então, a costura vai ser seu guia aqui. Então, 25, a metade de 25 é 12,5, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui, ó. 12,5, centralizado aqui no meio da costura. E vamos marcar aqui, que dá um total de 25, tá? É a separação, é onde nós vamos colocar as argolinhas. 12,5 para cá e 12,5 para cá, que corresponde a 25. Aí vamos marcar aqui também. Vamos conferir aqui direitinho se está certo. 12,5. 12,5 aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a argolinha dessa forma, tá? Ó, para dentro. A marcação tá aqui. Nós vamos colocar a alcinha para cá, tá? Não é para cá e nem em cima da marcação. É aqui dentro, ó. Fica alinhada com a marcação, tá bom? Vou colocar um alfinete aqui. E a outra a mesma coisa, para dentro. A marcação tá aqui, nós vamos colocar assim, ó. Alinhar ela aqui na marcação. E o outro lado a mesma coisa. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá na máquina e vamos fazer uma costurinha de segurança para segurar ela aqui, tá? Pode fazer retrocesso, umas 3 costurinhas, porque é isso aqui que vai sustentar a alça, tá bom? Então nós vamos colocar essas 2 e do lado de cá a mesma coisa. Na outra lateral da bolsa, nós vamos fazer a mesma marcação, tá? 12,5, tá aqui a marcação que eu já fiz. E a outra marcação aqui. E vamos colocar a alcinha dessa forma. Quem quiser colocar alça de tecido, é nessa hora que você vai colocar a sua alcinha. Então a alça ela tem 50 centímetros, então você vai colocar ela aqui dessa forma, tá? Deixa eu explicar aqui. Vamos supor que a sua alça é de tecido, você vai fazer assim, ó. Vai colocar uma ponta aqui e a outra ponta aqui, tá? Dessa forma, na mesma marcação que eu fiz ali das argolinhas. Vai fazer dos 2 lados e bater uma costurinha de reforço, tá? Então eu vou prender as alcinhas e já volto, tá? As argolinhas. Aqui está nossas argolinhas presas já. Nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos encaixar o forrinho aqui para fecharmos a nossa bolsa, tá? Então vamos pegar o forro. Só um lembrete aqui, que eu não lembrei na hora, mas há tempo. Do lado do forro, onde eu coloquei o bolso, que tá aqui, ó. O lado de dentro, vocês vão deixar uma abertura para a gente poder desvirar
a nossa bolsa, porque vamos costurar todas pelo avesso e depois vamos desvirar. Então, para desvirar, nós precisamos ter uma abertura para desvirar a nossa bolsa. Então, mesmo aqui, ó, bem aqui no lado onde nós colocamos o bolso, você vai fazer uma abertura aqui, ó. Eu já costurei, mas tudo bem, a gente desmancha e vamos abrir, tá vendo? Ó? Daqui para baixo você conta 3 dedos e eu coloquei aqui 12 centímetros, tá? Porque não bota muito aqui em cima não, porque aqui é o final do bolso, tá bom? Então vamos fazer uma abertura aqui de 12 centímetros e vamos abrir aqui para poder desvirar, para depois poder desvirar a bolsa, tá? Então essa parte aqui tem que ficar aberta, só esse pedacinho aqui, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar a sua bolsa na parte externa, ela tá aqui virada pro lado direito e aqui tá a parte do forro. Então esse bolso aqui, ele vai ficar do lado de cá, tá vendo aqui esse bolso da parte externa? Deixa eu cortar essa linha aqui que tá me incomodando. Então esse bolso aqui da parte externa, ele vai ficar do lado desse lado aqui que não tem esse bolso, tá? Fica desse lado aqui. Então a gente vem aqui e coloca a bolsa aqui dentro, a parte externa. Vamos juntar aqui, ó. Ó, costura com costura. Que na verdade ela só tem 2 costuras nas laterais, né? Só nas laterais. Então vamos juntar aqui, ó. Costura com costura, você abre aqui a costurinha para facilitar, ó. Colocar o alfinete. O outro lado aqui também. Se quiser ir no ferro e passar para essa costurinha ficar toda abertinha, pode fazer isso que ajuda muito. Aí vamos unir aqui as laterais, costura com costura. A bolsa é um pouco grande, né? Às vezes sai fora do foco aí, mas tá dando para entender, né? Ó, vamos juntar aqui, ó, costura com costura e vamos alfinetar. Joga, ó, isso aqui para dentro. Colocar o alfinete. Fica para dentro isso aqui, ela pega a alcinha aqui da argola. Tem que ter muito cuidado na hora que for passar a máquina por causa dessa argola, que nós vamos fazer uma costura aqui fora, fechando a boca da bolsa. Colocar o alfinete aqui tudo para não sair do lugar. Prontinho, agora vamos fazer uma costura de pé de máquina fora, tá? Fechando isso aqui. Lembrando que quando chegar aqui na hora da argolinha aqui, vocês fazem um reforço, tá? Apesar que nós já fizemos um reforço aqui na hora que costuramos ela. Então já fechamos a nossa bolsa. Eu vou explicar uma coisinha a vocês, para quem não vai usar o tic-tac para abotoar, né? Que eu vou usar aqui 3 botãozinhos, 3 não, são 3 que vai um em cada bolso, e aqui na parte de cima são
são 2 tic-tac, um fechando aqui e outro fechando aqui, tá? Isso pelo lado direito. Então, o que eu quero explicar? Quem não tiver botãozinho de tic-tac, pode estar fazendo uma alcinha bem fininha do próprio tecido para vocês amarrarem aqui. Aí vê o tamanho que vocês querem da tira, né, do próprio tecido. Aí vai colocar um preso aqui, outro aqui, para depois vocês amarrarem assim. E outro desse lado. Quando a bolsa estiver pronta, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? E essa alcinha, essa tirinha, ela tem que ser colocada agora, na hora que vocês colocam a argolinha, tá? Então é nessa hora que você já coloca essa tirinha para poder amarrar a bolsa em cima. Depois que ela estiver pronta, eu vou explicar, tá bom? Isso é para quem não tiver o botãozinho de tic-tac, tá bom? Ou então o botão imã. Então é nessa hora que tem que colocar o botão imã também. Ele tem que ser colocado sem estar costurado aqui, tá? Quem já sabe colocar o botão imã, tem que colocar ele antes de fechar aqui a bolsa toda. Então vai medir o meio certinho, porque um fecha aqui e outro fecha aqui em cima. São 2 botõezinhos, tá bom? Então agora, com a abertura aqui, ó, nós vamos desvirar a bolsa, tá? Vamos colocar ela. Ó, vocês têm que passar por aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu passei por dentro do bolso, ó. Aí tá aqui, ó. Vou subir aqui e vou puxar a bolsa aqui por dentro, tá? É que essa abertura ela vai ficar bem escondida dentro do bolso, porque depois nós vamos fechar ela. A bolsa tá quase pronta. Só falta a gente aplicar agora os botõezinhos e a alça. Ó, vamos no ferro para dar uma passadinha nela. E depois nós vamos seguir colocando as alças e os abotoamentos, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Então, gente, só corrigindo aqui a questão da alça. É o seguinte, como a bolsa é a bolsa dupla face, vocês vão usar dos 2 lados, se eu fosse usar uma alça só assim, um lado ia ficar o lado bonito da alça e o outro lado ia ficar assim. Então, para não ficar o lado feio, nós vamos usar dupla, dessa forma. Sendo que dessa forma vamos ter que passar uma costura para ela ficar assim, ó, para unir, tá vendo? Para unir as 2 partes. Aí vai ficar uma alça mais reforçada e o outro lado não vai ficar feio, né? E outra coisa também corrigindo aqui. Quem já está acostumado a usar rebite, vocês sabem que tem um rebite de 2 cabeças. O que eu vou usar aqui hoje é de uma cabeça só. Que ela é assim, o outro lado vai ficar dessa forma. De 2 cabeças fica os 2 lados assim. Então quem já está acostumado a usar rebite, sabe do que eu estou falando, tá? Então de preferência use de 2 cabeças, porque os 2 lados vai ficar bonitinho assim. Como eu só trouxe esse aqui de uma cabeça só, é esse que eu vou usar, tá? Mas não fica tão feio também, né? Ele fica direitinho também. Então é isso, agora eu vou juntar as 2 partes. No caso, são 4 medidas de alça, tá?
porque ela vai ser dupla. Então nós vamos fazer uma costura aqui unindo as duas partes. Eu sempre começo aqui, não começo aqui não, eu começo aqui assim mais ou menos. Quem tiver uma cola, é bom colar primeiro para facilitar, mas eu aqui eu vou segurando mesmo. É uma costura assim na borda, tá? Do jeito que tá aqui, ó. É só fazer com calma, coloca um ponto maior aí, eu coloquei aqui no 4, porque como é couro montana, a máquina ela costuma segurar um pouco, então você aumenta o seu ponto aí. Então aqui eu começo, não faço retrocesso porque a linha eu vou fazer um acabamento para esconder depois, tá? Então vamos juntar aqui e fazer essa costura com muito cuidado, que aqui não pode errar. Porque se errar vai estragar o couro, né? Aqui eu encerrei e vou esconder minha linha pegando uma agulha e colocando essa linha toda numa agulha e embutindo ela aqui dentro, tá? Porque aí fica um acabamento bonitinho. Eu vou lá e depois eu trago ela já preparada para colocar na bolsa. Aí vocês vão fazer o seguinte, vão pegar a alça e sempre dobrando 3,5. Daqui para cá tem 3,5. Faz o furo aqui centralizando o meio certinho, deixando uma margem aqui de 1 centímetro, 1,5 centímetros, e faz o furo. Aí você vem e coloca aqui, ó. Aqui é o direito, né? Que é o lado estampado. Eu vou deixar o acabamento do rebite. Coloca ela aqui, ó, na argola. Encaixa essa parte aqui do rebite, essa outra, aí vem aqui no balancinho e fecha. Prontinho. Os outros lados eu já fiz, ó. A nossa alça já tá colocada. Agora nós vamos aplicar os botõezinhos. Então nós vamos colocar os botõezinhos. Aqui eu já adiantei, coloquei aqui onde é a lateral da bolsa, né? Que no caso vai ser a frente, que eu escolhi o bolso ficar assim na frente. Vocês estão vendo como é que ficou? Então, aqui tá o meio certinho. Eu achei o meio aqui, ó, e apliquei o botãozinho que ele vai fechar aqui. Fechou esse lado e depois nós vamos fechar o outro lado, ó. A outra ponta, o meio certinho, vamos fechar. Que quando você pegar a sua bolsa, ela não fica toda aberta. Quando ela estiver pronta, vocês vão ver como é que vai ficar. Então eu vou colocar o botãozinho, ó. Já coloquei aqui, ó. Achei o meio. Achei o meio aqui, que a costura está determinando o meio aqui da bolsa. Já apliquei o botãozinho. Aí eu faço isso e vou medir aqui o outro lado, ó. Vai ser 2 fechamentos. Então aqui você vai achar o meio aqui, e vai aplicar outro botãozinho aqui de tic-tac. Viu que tá dividido direitinho? É só achar os meios dos 4 cantos. Aqui eu vou aplicar o botãozinho que fecha esse lado aqui também, ó. Aqui eu coloquei o tic-tac.
Aqui já tá a outra parte do tic-tac, do botãozinho. Encaixo aqui. Só fazer isso. Aqui já tá colocado, agora eu vou colocar a outra parte que fecha ele. Já marquei e já fiz a aberturinha. Vou encaixar outra pecinha aqui. Tiro essa. Coloco o outro já com a outra parte que encaixa aqui dentro, porque essa parte aqui, uma é menor que a outra. Vou colocar aqui perto para vocês verem. Para quem não conhece o botãozinho tic-tac, ó. Podem ver que ele é maior que o outro. Então, para encaixar, porque ele tem que encaixar aqui dentro e fechar. Então, um lado é a parte maior e o outro lado é a parte menor. Aí vem aqui e coloca. Aliás, ele já está colocado aqui na pecinha. A pecinha também tem as duas, que é para os dois encaixes. Esse aqui é para o maior, esse aqui é para o menor. Então, um fechamento se usa 4 pecinhas. Aqui tem duas, ó, uma, duas, e aqui também vai ser 2, tá? Essas partes são iguais, mas essa parte aqui que fecha, elas são, uma é maior, a aberturinha dela é maior e a outra é menor. Vou colocar aqui para vocês verem. Tá colocado. Então tudo isso aqui vende na Pintando e Bordando. O balancinho não é propriamente esse, mas eles também estão vendendo, e esses botõezinhos de tic-tac também. Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo melhor aí explicando como é que se coloca botão e rebite, né? É uma boa. Então tá aqui a bolsa. Não coloquei no bolso o botãozinho, mas fica opcional. Quem quiser colocar o botãozinho no bolso, pode colocar. Então, meninas, aqui está a nossa bolsa pronta. Eu coloquei ela do outro lado, né? Liso, mas com o detalhe do nosso bolso aqui estampado. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero agradecer a todo mundo. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo. Quiser fazer algum comentário aí, pode fazer. E até a próxima!